vou meditar pelo trecho que a Michele colocou no grupo. Ele continua a abordar obediência com uma veia de humor inocente. Jesus declara a Luísa: estes escritos servirão para dar a conhecer quem é que te fala e te mantém ocupada. Enquanto Luísa está angustiada, pensando que o seu estado traria a sua condenação, Jesus lhe declara o propósito deste estado. No entanto, quem diria, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de eu saber manifestar, a senhora obediência me interpretou mal e começou a agir como um tirano cruel e atingiu tal crueldade que me privou da visão do meu amado. O texto já começa com Jesus dizendo, né, para que ele quer, né, que ela escreva, porque esses escritos, eles vão ser o instrumento, né, que vai trazer a divina vontade para o meio de nós, né? É Ele que vai dar a conhecer quem é que fala com ela, né? Que não é apenas Jesus, porque Ele já se manifestou para outras místicas, Ele, né, já se manifestou para Valtorta, né, dizendo, né, sobre Ele, né, contando com detalhes tudo que tem no Evangelho que nós conhecemos. Mas não é só para conhecer quem é que te fala e quem mantém ela ocupada, né, naquela cama escrevendo, mas para conhecer a divina vontade, né? É ela quem fala e é ela que mantém a Luísa ocupada, porque ela precisa, né, deixar esses escritos para que chegue a outras pessoas para receberem esse conhecimento, né, sobre esse plano de Deus, sobre a vida com que era para todas as criaturas estarem vivendo essa vida, essa santidade divina. As pessoas precisam conhecer, não tem outra forma, é só através deste livro que vai acontecer este milagre, né, da criatura poder voltar à ordem pela qual ela foi criada, se ela viver tudo que está neste livro. E a Luísa, ela, né, está no início, né, então ela não compreende ainda isso, ela, ela está preocupada com a virtude da obediência, né, que ela conhecia, né, que é somente obedecer para que as outras pessoas vejam que ela é uma pessoa obediente, né, e já está bom. Mas nesse caso, Jesus está mostrando para ela, né, que, como disse a Aline aqui, é um estado de vida dela esse. Não é apenas uma virtude da obediência, é um estado em que ela e nós, né, agora, né, que estamos também vivendo na divina vontade, devemos viver nesse estado de obediência, mas não pela virtude em si, mas porque Jesus também foi obediente ao Pai, né? É essa obediência à divina vontade, né? Que é o que Jesus sempre fez quando esteve na humanidade dele aqui na Terra e é o que nós devemos fazer aqui também para, como ele diz no final do trecho, dar continuidade a tudo o que ele, né, já fez, né? Continuar fazendo o bem, né? Que é o que ele faz, utilizando de nós, criaturas, para poder continuar, porque Deus não permitiu que ele continuasse. Ele queria ter continuado, ele não queria ter subido aos céus, né? Ressuscitado, ele queria continuar realizando esse bem aqui no meio de nós, mas Deus não permitiu. Então, ele ficou na hóstia, né, durante um tempo, e ainda continua, né, na hóstia consagrada, mas ali é um pedaço de pão que não tem vida, né? E é o livro do céu que trouxe essa verdade, dessa realidade dele também estar vivo dentro de nós sermos estas hóstias vivas que se comunicam com ele,
né, que tem um relacionamento com ele, que faz companhia para ele, que ouve o desabafo, que sofre junto, que sofre a dor dele, né, tudo isso que um pedaço de pão não é capaz de fazer, né. E isso é maravilhoso, né, ter essa compreensão e viver isso, né, ter essa consciência, né. E aí agora me veio na mente que Jesus ontem na missa, né, foi um momento que eu ainda não coloquei no grupo, mas eu vou colocar que a missa ontem foi, assim, maravilhosa, porque parece que tudo que o padre estava falando, ele estava confirmando, eh, o que a Aline falou lá na último estudo. Ele estava, confirmando no meu coração que era tudo aquilo, não que eu precisasse, mas é ele que queria, né, fazer isso. Eu não tinha dúvida nenhuma, né, não precisava de nenhuma confirmação que tudo que foi falado ali é a verdade, é o que ele quer de nós, mas, foi eu não sei, repetir as palavras, mas no meu coração era isso que eu sentia. E antes de comungar, né, eu, eh, tive a experiência de ver Jesus, de sentir Jesus dentro de mim, que é uma coisa que eu não tinha sentido. Parece que eu sinto Jesus fora de mim, não dentro de mim. E eu, não pedia para ele, né, para sentir isso, porque é isso que é, né, a vida na divina vontade, ter, não só saber que ele está aqui, mas sentir, né. Não sei, eu pedi isso para ele. Não ontem na missa, mas ele veio e me fez sentir. Parece que ele me fez olhar para dentro de mim mesma e ver ele, mas não ver ele, a forma dele. Eu não sei explicar. É na mente que aconteceu, não foi assim. Eu não vi na minha mente ele, mas foi uma certeza que eu vi, que eu certeza que ele está dentro de mim, que ele realmente vive dentro de mim. Né, e foi uma experiência antes de receber Jesus no Santíssimo Sacramento, porque se fosse durante, eu saberia que, né, como sempre, que eu estaria com ele ali dentro de mim, porque ele está naquela forma, né, no sacramento, mas, então é isso que o livro do céu, né, nos traz, né, e que, eu não preciso, né, constantemente ter essa experiência para ter essa certeza, né, da mesma forma que eu não preciso, mostrar para as pessoas que eu tenho a virtude da obediência, porque é uma essa não é uma virtude como, as pessoas vivem fora da divina vontade, né. É a mesma obediência que Jesus tinha ao Pai, né, porque são um só, né. Então é nesse sentido. Continuando, vê-se que às vezes até se comporta como criança que quando quer ganhar uma birra, se não a consegue com facilidade, enche a casa de gritos, de choro, de tal forma que se vê obrigada a satisfazê-la pela força, né, ela vê a obediência, assim, como uma criança mimada que tem que fazer o que ela quer, senão ela faz um escândalo, né. Dessa forma que ela está vendo a obediência. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência, é capaz. Não teria acreditado nisso. E como ela quer vencer, quer que ainda balbuciante escreva sobre a caridade. Ó Deus Santo, torna tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E ó tua obediência, devolva-me, meu doce Jesus. Não toque mais em mim e peço-te que não me prive da visão do meu sumo bem. E eu prometo-te que, ainda balbuciante, escreverei como quiser. Só te peço a graça
de que me deixe reanimar as forças por alguns dias, porque a minha mente muito pequena não aguenta mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina, especialmente porque aí descubro mais as minhas misérias e a minha feiura, e ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase enlouquecer. Por isso a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. O entendimento dela, essa privação de Jesus, né, é como assim um castigo. Eu entendi isso, né? Porque ela não está obedecendo, né? Então, por isso que ela está dizendo que ela é essa essa criança mimada, né? E que se não faz o que ela quer, ela faz um escândalo. E esse escândalo para ela é que a obediência não está permitindo que Jesus, né, apareça para ela sensivelmente. E ela está querendo negociar com a obediência, né? Que se a obediência fazer o que ela quer, ela também vai fazer o que a obediência está pedindo, né? Como se fosse possível, né? Entrar num acordo, né? Com a vontade de Deus, né? O que Ele quer é o que tem que ser feito, né? Não tem acordo, né? Porque a vontade dele é perfeita e a nossa é falha, né? E quando nós ficamos, né, com pensamento em nós mesmos, como é o que ela está fazendo aqui, né, está falando aqui sobre as misérias, né, a gente descobre as nossas misérias, a nossa feiura, quando nós ficamos focados em nós mesmos, né, querendo fazer a nossa vontade, achando que a nossa vontade pode ter negociação com Jesus, né? Pode ter, pode ele ceder a nossa vontade. Então aí nós ficamos olhando para nós mesmos e querendo a nossa vontade, e aí nós vamos, quanto mais nós vamos mergulhando, né, em ficar nos vendo, mais miserável nós vamos vendo que nós somos, né? Porque é o amor dele, né, que nos faz ver, né, o amor dele é aqueles guardas, né, que que a Michelle lembrou esses dias do trecho, né, em que ele põe um guarda na porta, né, para que nós não saiamos da vontade divina. Então, esse guarda é o amor dele nos revela, né, as nossas misérias, mas ao mesmo tempo nos impede de sair da divina vontade, porque a miséria é aquela terrinha, né, do trecho do agricultor divino, né, que é Deus, e ele deixa essas misérias justamente para nós, né, vermos o nada que nós somos, e, e aí não ficarmos orgulhosos. Então, é o amor dele, né, que fica, né, nos cercando para que nós não saiamos, né, da divina vontade, mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas para depois continuar com a caridade. Eu continuo com o meu pobre dizer, encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava comigo, em que aproveitaria escrever isso se eu mesma não praticasse o que eu escrevo? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Enquanto isso eu pensava, veio Benito Jesus e me disse: este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada. E além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que eu te faço escrever. Ela estava ainda pensando nela mesma, né? Como nós de vez em quando nos pegamos ainda, né? Pensando em nós mesmos e, né, nesse caso ela estava achando que se ela não obedecesse, se ela não escrevesse e também não vivesse o que ela escreve,
né, seria um motivo de condenação para ela. Mas Jesus disse, né, que esse escrito vai fazer a pessoa conhecer quem é aquele que está falando com ela, né? E é isso que acontece, nós estamos conhecendo quem é Jesus, quem é a divina vontade, quem que manteve Luísa ocupada por mais de 60 anos numa cama e quem que nos mantém ocupados, né? Nessa ocupação de viver, né, a vontade dele, nessa ocupação de divulgar, né, o livro do céu, nessa ocupação de fazer tudo aquilo que ele está nos pedindo, né? E não serve só de luz para nós, mas para todos aqueles a que vão receber o que nós estamos produzindo, né, de conteúdo para o canal, né, de partilhas e de luz, né, de orvalho benéfico, né, vai servir para todas essas pessoas, não só para quem vai ler, né, mas para toda a humanidade de forma universal. E ela diz: quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitaram as graças que me faz se lerem esses escritos e eu que os recebo não, né? Ela ficou sofrendo ali, né? De pensar nisso. Não me condenarão eles? E ainda, só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração pela dor e pela vergonha de mim mesma. Então, permanecendo em grandíssima aflição, ia repetindo: em que se aproveita o meu estado? Se servirá de condenação? E o amorosíssimo Jesus, regressando, disse-me: minha vida foi necessária para a salvação dos povos. E como não pude continuar sobre a terra, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles, para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito do teu estado. Então, para quem vive na divina vontade, né, o proveito do estado de quem vive na divina vontade é dar continuidade, né, ao que Jesus começou. Começou não, o que ele fez e que ele quer continuar fazendo, né? Ele, né, é o bem que só pode ser realizado na Terra, o bem verdadeiro, né? O bem que é Ele mesmo, se for através de alguém que vive na divina vontade, que lê esses escritos e vive, né, o que está escrito neles, né? Porque as outras pessoas que não têm esse conhecimento, elas fazem o bem. É Jesus que faz o bem através delas, né? Dizendo melhor. Mas só que elas não sabem disso, elas não têm essa consciência, então não tem o mesmo efeito do que um ato feito de bem, né? Porque é só isso que ele faz, de quem vive na divina vontade. Tem um efeito muito maior, né? Que é universal, né? Que não é só um bem momentâneo ali que, que a pessoa acha que foi ela que fez, porque ela não sabe que todo bem vem de Deus. Mesmo quem sabe, porque tem pessoas que sabem disso, é, elas ainda acham que elas que vem delas, né? De alguma forma, lá no fundo, elas acham que vem delas, mesmo sabendo que é Deus que faz o bem, que ela sem Deus só é capaz de fazer o mal, né? Ela não sabe que aquele ato ali, se fosse feito na divina vontade, teria um alcance muito maior, né? Um alcance universal para todas as almas e ainda alcançar o céu, né? Alcançar o passado e alcançar o futuro, né? Elas não têm esse conhecimento, por isso que não é, não tem o mesmo alcance. Então, como diz o trecho, né? A causa do estado de Luísa é para que não só ela, mas todos, né, que
lerem o livro do céu, que receberem esses conhecimentos, possam ter a consciência de que é Jesus que vive nela, que ela é uma hóstia viva e que Ele quer viver em nós, né, conscientemente, né, que nós tenhamos essa consciência para nós sabermos que nós estamos fazendo os atos, né, tudo que Ele fez, as orações, as glórias que Ele deu a Deus, as reparações, né, tudo o que Ele fez, nós estamos dando a continuidade, né, e tem um Jesus dentro de cada um de nós realizando tudo isso, né, e em quem vive na divina vontade, né, essa é a, a causa, né, do estado de se viver na divina vontade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade divina, minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Pegar aqui o tema, vou pegar o da Michelle, né? Ela mandou acho que ela mandou uma outra tradução, né? Ele continua a abordar a obediência com uma veia de humor inocente. Jesus declara a Luísa: estes escritos servirão para dar a conhecer quem é que te fala e te mantém ocupada. Enquanto Luísa está angustiada, pensando que seu estado traria a sua condenação, Jesus lhe declara o propósito desse estado. No entanto, quem diria, embora a culpa seja sua, que não me dá a capacidade de o saber manifestar? A senhora obediência me interpretou mal e começou a agir como um tirano cruel e atingiu tal crueldade que me privou da visão do meu amado. Ela ficou privada de ver Jesus. A obediência foi firme com ela, né? Que ela fala. A obediência foi firme com ela e deu para ela, assim, vamos dizer assim, um castigo. Se você não vai ver Jesus, né? Você vai ficar privada de ver Jesus. Aí ela fala assim, mas é a própria obediência que é culpada, porque se ela não me dá capacidade, eu não sei manifestar nada. Aí ela fala, bem, meu primeiro e único consolo. Vê-se que às vezes até se comporta como criança, que quando quer ganhar faz birra. Igual criança, né? Quando quer porque quer, ela faz birra para conquistar o que precisa. Então a obediência, ela não tem vez nem voz com ela, né? Tipo assim, a obediência, ela, até ela conseguir o que ela quer, ela larga a pessoa. Tipo assim, né? E se não a consegue com facilidade, enche a casa de gritos, de choros, de tal forma que se vê obrigada a satisfazê-lo pela força. Não há razões, não há meios de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. Ela é capaz. Não teria acreditado nisso. Ai, estranho, né? Mas, assim, interessante. Aqui é o volume, não sei não. É do início, né? É volume 2. É interessante que é volume 2. É que essa guerra é mais quando a pessoa ainda tem muita resistência, né? Em obedecer a Deus, que ela questiona muito, tem muita dúvida. Então ela vê as coisas mais como peso. Então ela sente mais essa violência, né? Como ela fala aqui da obediência, né? A pessoa sente mais uma violência, vamos dizer assim, para fazer as coisas para Deus. Se torna algo muito difícil fazer. Por exemplo, no início eu tinha muita dificuldade de entrar na live. Então, para mim, era mais a obediência que ganhava, que a força divina é muito maior. Você vê que ela é muito mais forte, ela vence, mas você ainda sente uma guerra, né? Porque ainda tem em você bate aquele medo,
bate a timidez, bate um monte de coisa que é do nosso humano, que é de resistência que a gente tem, né? Ah, mas eu não vou saber o que falar, por isso que não pode pensar em si mesmo. Todos esses pensamentos em si mesmo é que atrapalham, né? Ah, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de aparecer. Ah, e se eu não souber falar alguma coisa e passar vergonha, um monte de coisa assim. Eu fico nervosa na hora, eu não consigo pensar em nada para falar, um monte de coisa acontece. Então, assim, aí a gente vai meio que empurrado ainda, mas parece que por dentro tá sofrendo e tá aguentando para ficar, né? Parece assim que não é algo tão assim, com aquela entrega, com aquele amor, né? Parece que dentro de nós ainda tem aquela resistência muito grande. Aí você percebe meio que ela tá falando aqui. Você percebe uma dificuldade. Você sabe que Deus quer e você não tem coragem de dizer não. Você sabe que a vontade dele se impõe, de certa forma se impõe, né? Que é o querer dele. Você sabe que não adianta você inventar desculpa, né? Porque essa é a vontade dele. Mas no começo parece que dentro de você ainda tá balançando. Você tá balançado com aquilo, sabe? Parece assim que você não dentro de você ainda tem essa briga, essa guerra. Foi assim que eu percebia, né? Esses trechos aqui comigo. E aí, depois que você se concentra tanto no que está sendo falado, na luz, e não em si mesmo mais, não presta tanta atenção assim na sua pessoa mais, você não liga, se na hora você vai entrar, se a cabeça tá doendo, se tá tendo algum problema, se a casa tá organizada, se não tá. Tipo assim, quando você assim já tá tão assim acostumada a se mover assim, que eu, por amor mesmo, que você aquilo te produz assim tanto bem, tanta felicidade, que você não sente mais essa violência dentro de si, sabe? Você não importa se de repente, na hora que você vai entrar na live, acontece assim, por exemplo, comigo, né? Eu ando um pouco esquecida. Ah, eu tô vendo que eu tô tendo umas falhas na memória. Mas eles estavam pesquisando sobre, eles falam que é normal. Ainda mais que eu tô amamentando. É normal acontecer isso, sabe? A mulher, é normal na maternidade a pessoa ter alguns problemas com a memória, né? De repente, eu precisar de um repor com a vitamina, alguma coisa assim. É normal isso acontecer. E eu tô percebendo que eu tô tendo essas dificuldades. A pessoa vai me perguntar uma coisa e eu demoro, eu esqueço. Me perguntaram na igreja quantos meses que a neném tinha. Eu falei que ela tinha 3, mas ela tem 4. Eu esqueci completamente. Depois eu lembrei e me corrigi lá, entendeu? As coisas assim fugiu da minha mente. E aí, às vezes, também eu esqueço os dias da semana. Mas pode ser pelo fato de eu estar mais em casa, né? E assim, aí tem hora que eu vou pegar assim em cima da face, eu vou aproveitar que a Sara já tá relaxando aqui para dormir, vou descansar mais cedo. Quando eu vou ver, quinta-feira, é dia de live, né? Aí, mas aí não vem aquilo mais assim pode até vir um desânimo, não, falar assim, ai meu Deus, pior que eu lembrei em cima da hora. Se deixar, se você pensar em si, vai vir um monte de desculpa na hora. Ah, mas agora que eu lembrei em cima da hora mesmo, deixa pra lá, não vou entrar não, porque eu não me preparei. Um monte de coisa pode vir assim, mas eu não ligo. Eu falo, amém, glória. Eu não penso nada, eu só vou lá e vou, sabe? Então, assim, é como se depois, passa um tempo, aquilo se torna natural. Obedecer, se fazer a vontade de Deus, você fica assim, no abandono, né? E a circunstância vai chegando até você e você vai correspondendo, se torna natural, né? Então, é, mas no começo parece assim, quando a alma ainda tá assim, crua, quando a alma tá resistente, aí vira guerra. Porque é, a pessoa resiste àquilo. A luz tá ali pra pessoa, mas ela resiste àquilo, sabe? Ela que tem problema com aquilo. É, é tipo assim, é, não há razões, não há meios para persuadi-la. Então não adianta inventar desculpa para Jesus. Não adianta você tentar querer, né, inventar coisa. Não, Jesus, no meu caso é diferente, Senhor, o Senhor entende, né? Essas coisas, não há.
Não há meio de persuadi-la. Assim faz a senhora obediência. Ela é capaz, não teria acreditado nisso. E como ela quer vencer, quer que, ainda balbuciante, eu não sei o que significa essa palavra, né? Escreva sobre a caridade. Ainda que na dificuldade que ela tem, balbuciar, o que é balbuciar, né? É a dificuldade, eu acho que é a dificuldade para a pessoa expressar, né? Ainda que ela tenha dificuldade de falar a respeito, porque é algo tão grande, né? A penetrar no amor de Deus, no significado disso, e o que foi mostrado para ela acerca da caridade, acerca do amor de Deus. Ainda que ela sinta assim, como ela é uma criança balbuciando, né? Mal conseguindo dizer as palavras, mal conseguindo trazer aquilo que está na mente dela para a palavra. Por mais que ela sinta assim, que parece assim que ela gagueja, parece que ela está engasgada para falar, mesmo assim, ele quer que ela fale, que ela explique com as palavras dela, na simplicidade dela, tipo assim, quer que ela escreva, no caso dela, né? Ela não grava áudio de meditação, ela escreve, né? Entendeu? Então, ela não quer que ela arruma desculpa para obediência, né? Ah, mas você tinha que me dar uma mente mais iluminada, você tinha que me dar uma capacidade maior de linguagem, para me ter as palavras certas para falar. Ai, talvez de repente, ao Senhor obediência, você tem que me pagar um curso de teologia, né? Você tem que, sei lá, me tornar mais assim, perita no assunto, né? E você tem que não sei o quê. E é tanta coisa que a gente acha que precisa. E o sacrifício que nós fazemos é justamente também esse de querer controlar as coisas, né? A ponto de dizer assim para Deus o que tem que ser feito primeiro para as coisas acontecer. Tipo aquele controle assim de falar, não, Senhor, eu não sou. Às vezes a pessoa acha bonito falar isso para Deus, né? Eu não sou capaz, Senhor, eu não sou capaz. Eu tenho dificuldade para falar, eu tenho dificuldade para explicar, eu tenho dificuldade nisso e naquilo, eu tenho que esperar que o Senhor faça um milagre com o acorde, tendo toda a capacidade do mundo para fazer o que o Senhor está pedindo. Não é assim, gente. Não é assim. Você simplesmente toma posse e vai. É isso que Ele quer de nós, tomar posse e obedecer Ele. Porque se a gente for parar para pensar em nós, gente, a gente vai ver tanta maldade, tanta incapacidade, que a gente vai querer, sei lá, enfiar debaixo da terra e ficar lá dentro, né? Então, assim, a gente não tem que pensar em nós, que nós não tem nada mesmo, não. A gente tem que se mover pela obediência, pela palavra de Deus, pelo que Ele deseja. Se é essa a sua vontade, eu tomo posse disso. Eu assumo isso que o Senhor está falando. Eu assumo, Senhor, se essa pessoa que o Senhor está falando, a partir de agora, nesse trecho, nessa luz que o Senhor está dando, eu assumo isso, eu me revisto daquilo que é a sua palavra, eu me revisto daquilo que o Senhor é. Porque isso é se revestir de Jesus, você vai se revestir do que Ele é e do que Ele deseja. Você não vai se revestir de si mesmo, você vai se despir de si mesmo. Porque o revestir de si mesmo é você ficar se justificando. Ah, mas eu não sou capaz, Jesus, eu tenho esse problema, eu tenho TDAH, eu tenho essa dificuldade, essa, aquela. Então você se veste de você mesmo como que uma proteção de Deus, né? Para dizer para Deus que Ele tá pegando pesado, sei lá, com você, que você não pode, não tem capacidade. Mas lá no fundo ele fala que é uma má vontade. Por quê? Porque ele fala que quem vive na vontade de Deus é dono do próprio Deus. Se você é dono de Deus, então quem é capaz? Quem é bom? Quem é forte? Quem é santo? Quem é corajoso? Quem tem a capacidade de sabedoria é Ele. Então, assim, a gente não é pobre, entendeu? Não somos pessoas pobres, em que a gente fica falando, mas eu só tenho esses trapos, eu só tenho essa casa, eu só tenho isso. A gente somos pessoas ricas porque nós pegamos o tesouro divino. Nós nos revestimos da palavra de Deus, da graça de Deus, daquilo que Ele nos deixou, daquilo que Jesus alcançou e tomamos posse disso. Então, em nós mesmos não somos nada, mas em Deus somos tudo. Então, é isso que Ele deseja de nós, é isso que Ele quer de nós, entendeu? Igual Jesus falou assim, né? É, eu tinha entrado lá no chat, né? Na hora do estudo lá, e tinha uma pessoa perguntando sobre a divina vontade. E olha para você ver como a gente é, né?
a pessoa estava perguntando o que que é divina vontade. Aí eu pensei, para responder aqui no chat é muita coisa para explicar, não tem como. É melhor a pessoa entrar em contato, porque aí dá para mandar as coisas para ela e dá para explicar bem caprichado para a pessoa, né? Só que aí, em vez de eu pegar e mandar o meu número mesmo, ô Sara, deixa eu meditar aqui, Sara. Espera um pouquinho aí. Aí, em vez de eu pegar e mandar o meu próprio número, né? Eu falei, vou mandar o da Aline. Pra você ver como que a gente tem dificuldade de tomar posse. A gente pensa assim, só a Aline pode responder a pessoa? Só a Aline pode atender uma pessoa que chega querendo saber sobre a divina vontade? A gente não pode explicar, a gente não tem nada para dizer, a gente não tem nada para falar, né? Então, assim, como que a gente demora a tomar posse, né? Como que a gente, assim, fica naquela pobreza, né? De não assumir aquilo que a gente é em Deus, aquilo que Deus nos chama a ser falante, obrante, né? Assumir aquilo que Deus quer de nós, assumir a força dele, a graça dele, a sabedoria dele, né? Então é muito sério isso, né? Ó Deus Santo, torna tu mesmo mais razoável, porque deste modo não se pode seguir em frente. E tua obediência devolve-me o meu doce Jesus. Não toque mais em mim e peço-te que não me prive da visão do meu sumo bem. E eu prometo-te que ainda balbuciante escreverei como quiser. Só te peço a graça de que me deixe reanimar as forças por alguns dias, porque minha mente muito pequena não aguenta mais estar submersa naquele vasto oceano da caridade divina, especialmente porque ali descubro mais minhas misérias e minha feiura. Mas não era para eu prestar atenção nisso, né? E ao ver o amor que Deus me tem, sinto-me quase enlouquecer. Por isso a minha fraca natureza sente-se desfalecer e não pode mais. Interessante é porque aqui teria tipo uma punição, né? É, se a alma, né? Porque Jesus vem para ela ouvir e falar do que escreveu o que ele tem para dizer. Não tá vindo para os dois ficar junto, um curtindo o outro, né? Ele não vem à toa para ela. Isso que está acontecendo na vida dela não é à toa, é para desenvolver ali. Tem uma missão, né? Muito importante ali de vida e de doação para ser desenvolvido. Então, se a alma não está disposta a falar, não está disposta a doar aquilo que ele está dando, então não tem por que continuar. Tipo assim, como se fosse assim, não tem como, não tem sentido Jesus vir. Não tem sentido Jesus vir. Porque Jesus não está vindo, tipo, para satisfazer um gosto da criatura. Ele vem com propósito. Deus fala com propósito. Deus se revela com propósito. Entendeu? Então, ela tem uma missão, uma responsabilidade. Mas se ela olha demais para a miséria dela e fala, eu não sei escrever, não sei falar a respeito, prefiro não falar, entendeu? Ela tá, assim, desvalorizando tudo aquilo, né? É muito sério. Então, meio que ela fica, que fala, então Jesus não tem mais que vir, a mesma coisa é com a gente, entende? Jesus não aparece para nós, mas é a mesma coisa. Se ele não vai falar com quem não está disposto a falar do que ele disse, né? A anunciar. Então, assim, para que vai iluminar uma pessoa que não vai doar aquela luz, que não vai falar, que não vai abrir a boca? Aí ele não fala com essa pessoa, então ele não vem também. É como se não viesse também. Ele não tem o que falar, porque aquela pessoa não tem disposição para doar. Ela olha muito para si mesma, para sua feiura, para sua pequenez. Agora ela pensa no amor de Deus, ela pensa assim, meu Deus, Deus agir, habitar em mim, mas eu sou feia demais. Então ela fica mais pensando na indignidade dela do que naquele imenso, de vez de mergulhar no divino e penetrar, né, naquela coisa tão maravilhosa de um Deus vir e habitar e revelar o amor dele, ela fica pensando na incapacidade dela, ela fica pensando no quanto ela é miserável diante daquele amor, o quanto ela é ingrata, o quanto ela não merece. E, e acha que ela tem que ficar nisso, né? E acha que isso é humildade, né? E fica nisso. Então ela não consegue, ela não acredita, entendeu? De verdade. Ela não acredita, ela duvida, porque quando ela vê quem ela duvida que um Deus tão poderoso possa agir nela. Quando ela fica vendo a pessoa dela, as impressões que ela tem dela,
é só de desapontamento, só de tristeza, só de incapacidade, de frustração consigo mesma. E, então ela fica amarga, né? E aí ela não crê de verdade que Deus possa suprir isso, né? Que ela não tem aquela confiança verdadeira em Deus. Ela não tem confiança de assumir o amor de Deus, de se revestir daquilo que Deus já quer dela, né? De se revestir da palavra de Deus. Ela não tem coragem de falar, é meu isso. E em nome de Jesus, eu sou essa pessoa em Deus, né? Eu sou o que está falando no livro do céu, eu quero isso. Ela pensa, eu não posso, é amor demais, é tão bonito para ser verdade. Deus falar que a criatura é morada dele, de que ela é uma rainha e que ela é o próprio Deus na terra, vamos dizer assim, porque Deus está habitando nela e ela é um sol que ilumina. É tão bonito isso, é tão. E eu não sou isso, não, eu sou uma porcaria. Se eu for olhar para mim mesmo, nem na minha família ninguém vai me ver como um sol que ilumina muitas vezes, não, vai me ver como o demônio. Vai achar que eu sou de Deus. Os meus familiares, às vezes é mais fácil pensar que eu sou o demônio do que um sol que ilumina, né? Então você vai ficar assim, tão assim, pensando em si mesma, na sua indignidade, nos frutos que ao seu redor você vê assim, que você é tão deixado de lado, né? Tão ignorado, pelas pessoas, enfim. E aí você não se reveste da palavra de Deus, não se reveste do amor de Deus, porque lá no fundo você duvida. Então, se Jesus fala uma coisa na sua mente, você não vai acreditar que é ele, você vai ficar, não, é coisa da minha cabeça, não. Jesus, não sou digna que Jesus entreis em minha morada, fala alguma coisa comigo. Aí você fica pensando, mas eu falar em nome de Jesus, eu fiquei nervoso com meu filho, com meu marido. O meu marido falou que eu sou uma porcaria. Aí você fica tão em si mesmo, se sentindo, que aí Jesus fica deixado de lado. O que que ele faz? Ele deixa essa pessoa. Ele deixa, ele fala que deixa. Entendeu? Ele fica de lado, porque ela não acredita, não acredita no amor dele. Ela não toma posse do que Deus é. Ela não acredita que Deus pode tomar os pensamentos dela. Ela acha que ela tem que ter o pensamento o tempo todo de acertar tudo. Ser que pensamento lindo. Se ela for na igreja e pensar mal de alguma pessoa, ver uma pessoa, sei lá, com tatuagem, e ela ou sentir repugnância. Ai, tá vendo como eu ainda sou nojenta, como eu sou miserável? Olha como é que eu vejo as pessoas. Então, assim, ela fica pensando, ela fica tão cheia de si mesma, entendeu? Então ela não acredita. Aí depois ela não tem coragem de ir lá e pegar o livro do céu, de ir lá e meditar, entendeu? Porque ela ficou nervosa com alguma situação, porque ela fica muito presa nos sentimentos dela. Enfim, entendeu? Então ela não confia verdadeiramente em Deus, ela não assume o que Deus é. Então, ela está negando a própria verdade de Deus. Ela, em vez de ela assumir o que Deus está falando no livro do céu, ela nega, que é o que foi falado na meditação, que isso é muito sério. Se a gente pensar em si mesmo, a gente joga fora tudo. A gente nega toda a vida divina, a gente nega todas as verdades do livro do céu, a gente nega tudo o que Deus está falando, a gente nega que é real isso e que a divina vontade pode agir na criatura e usa da nossa pequenez, da nossa pessoa mesmo. Então, assim, é muito sério isso. É muito fácil dar as costas para Deus, porque o pensar em si já é dar as costas para Deus, que automaticamente você tirou os olhos dele, né? Você tirou os olhos dele para ficar em você mesma. Então, é complicado, porque aqui ela está falando uma coisa muito séria que eu achei meio complicado, porque ela está mergulhando no mar de. Eu não entendi, Senhor, o que, que aconteceu com a cabeça da Luísa. Porque ela está mergulhando na caridade de Deus. E quando ela viu o amor de Deus, ela sentiu vergonha dela mesma, né? Ela sentiu vergonha porque ela se vê diferente dele. O quanto ela é miserável e ele é tão bonito, ele é tão maravilhoso, e ela é feia. Peraí, eu achei isso complicado, né? Quando Deus fala conosco, seja para nos corrigir, seja para nos dar uma luz, às vezes a gente tem mania de ouvir, eu falo de mim mesma, né? Isso é para mim também que eu tô falando, de estar ouvindo o que Jesus está falando e ficar triste, e ficar pensando, ah lá, eu errei de novo, eu sou feia, ah, eu tô fazendo errado.
E o certo que Jesus falou, né? Ele falou isso, ele falou que o comportamento que a pessoa tem que ter, a reação certa que a pessoa tem que ter diante de qualquer situação, é que a pessoa sempre pensa só em correção e puxão de orelha. A nunca vê como um amor, entendeu? A sempre vê como alguém puxando o tapete dela. Esse é o problema da gente. A gente fica muito dolorida, a gente é muito dodói, a gente é muito mimimi. Entendeu? Esse é o nosso problema. A gente não sabe ser amado por Deus, a gente fica vendo maldade, malícia em Deus, malícia naquela pessoa que é instrumento de Deus, malícia na comunicação, na forma com que Deus está se comunicando, malícia nas palavras, no tom. A gente é muito chato, a gente quer tudo do nosso jeito. A gente tem que morrer para isso, entendeu? Porque aí a gente não vê o bem. O que que deveria ver o bem? Prestar atenção só na luz e ficar feliz. Então a reação correta, verdadeira que tem que ter na alma, que está ouvindo um desabafo, que está ouvindo o que Jesus está instruindo, ensinando, falando, o que for, é sempre de felicidade, é sempre de alegria, é sempre de nossa, mas o Senhor não está puxando meu tapete e me desanimando. A pessoa fica assim, ai, desse jeito eu não vou continuar. Tá tudo ruim, tá sempre alguma coisa errada que eu tô fazendo. Ah, a pessoa vê assim, na verdade Deus tá te abrindo mais caminho para você andar e tá te levando a progredir espiritualmente, é um progresso, é um crescimento, é para subir mais a escada. E não ele tá puxando o seu tapete para te diminuir no sentido de te desvalorizar a sua caminhada e como se tivesse contra a sua caminhada. Ele tá te incentivando, ele tá dizendo, filha, é mais. E ele fala isso, que trabalha a perfeição passo a passo para justamente sempre ter algo, um vínculo maior entre a alma e ele, mais oportunidade para a alma se estreitar mais ainda. E nele, olha, Jesus está me abrindo outro véu. Que beleza, vou me unir mais a ele. Então, é essa atitude que nós temos que ter. E às vezes a gente não é a obediência que é pirracenta, né? Nós que somos muito pirracentas. E às vezes ela tem que ser dura com a gente, porque ela trata conforme o que ela sabe, o nível da pessoa que ela está lidando. A gente não é assim, dependendo da pessoa que a gente lida. Se é uma pessoa mais arrogante, o falar é de um jeito mais ríspido, se é uma pessoa mais dócil é de outro. Dependendo de quem a gente está lidando, a gente sabe como tem que ser, né, neném? A gente tem que ser ou mais duro, ou pode ser mais brando, dependendo da dureza, da pedra que tem naquele coração, para se remover, mais esforço tem que ser feito, não é? Tipo assim, entendeu? Então ele sabe com o que que tá lidando, entendeu? Então, mas é sempre para o nosso bem. A gente tem que ver a caridade de Deus. Tudo que ele nos toca, seja nos tocando e parece que deu uma chicotada, é amor. É sempre amor, amor de Deus. E a caridade de Deus não é compreendida nesse mundo, né? Eu estava ouvindo um relato aí que me mandaram, e eu fico pensando assim, né? Meu Deus, a caridade de Deus não é compreendida na igreja, entre os irmãos da igreja. Quando você orienta uma pessoa, toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado com essa atitude. Você pode ter problema com isso. Se eu fosse você, tipo, essa pessoa tem que ver como, nossa, meu Deus, obrigada, Deus. Eu poderia entrar numa enrascada, eu só tô me protegendo de entrar numa enrascada, numa coisa que depois pode me dar um problemão. Aí a pessoa não, ai, aquela outra pessoa tá implicando comigo, tá me vigiando, tá sendo sacana comigo. A pessoa só vê problema. Então, assim, não conhecemos ainda o amor de Deus, né? Como deveria, entendeu? Porque se a gente ainda presta atenção muito na gente, é um sinal muito grande de desvalorizar o que Deus está falando. Porque a gente fica chorando e se doendo pelo que Deus está falando e deveria estar pulando de alegria e mergulhando nesse mar da caridade. Mas ao mesmo tempo eu vou me ocupar em escrever outras coisas para depois continuar com a caridade. Eu continuo com meu pobre dizer, encontrando minha mente ocupada nas coisas ditas antes, pensava comigo, em que aproveitaria escrever isto se eu mesma não praticasse o que escrevo? Este escrito certamente seria uma condenação para mim. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: Este escrito servirá para fazer conhecer quem é aquele que te fala e te mantém ocupada. E além disso, se não servir a ti, minha luz servirá a outros que lerão o que te faço escrever. Quem pode dizer como fiquei mortificada? Ao pensar que outros aproveitarão as graças
que me faz se lerem esses escritos e eu que os recebo, não. Não, Jesus não falou isso, né? Jesus não disse isso para ela, não. Se ela não souber valorizar, se ela ficar pensando na pobreza dela, na pequenez dela, se ela ficar com temor, com medo, né? Pensando nela mesma, se vendo na visão que ela tem de si mesma. Aí, se ela não tirar proveito, não ver bem nisso, outros verão. É aquilo que ele fala assim, que a graça que uns não valoriza vai para outros, né? Mas ele não está dizendo que ela não vai ter fruto, não está falando isso. Não é isso que ele quis dizer, não. Aí ela fala, quem pode dizer como fiquei mortificada ao pensar que outros aproveitarão as graças que me faz se lerem esses escritos e eu que os recebo, não? Não me condenarão eles? E ainda só de pensar que chegarão às mãos de outros, me oprime o coração, pela dor e pela vergonha de mim mesma. Isso é complicado, hein? Então, permanecendo em grandíssima aflição, ia repetindo: em que se aproveita o meu estado, se servirá de condenação? E o amorosíssimo Jesus, regressando, disse-me: minha vida foi necessária para a salvação dos povos, e como não pude continuar sobre a terra, assim elejo quem me apraz para prossegui-la neles. Uau! Para poder continuar a salvação dos povos. Eis o proveito de teu estado. Uau! Uau! Muito grande isso, né? Então, parece assim que ela ficou assim, é, com medo, né? Dela não dar valor a tudo isso. Tem um certo medo que a gente também tem, que é o normal. Que a gente também teme, porque tem uma responsabilidade. A neném tá brincando aqui. Tem uma responsabilidade em cima, né, do conhecimento normal. É sério isso. A gente sabe que é uma responsabilidade o que nós estamos conhecendo. E a gente tem um medo de não fazer a vontade de Deus. Tem um medo de não aproveitar as graças de Deus. Então, parece que é isso que ela tá tendo aqui. É um medo. E ela meio que pensa assim, não, que vergonha se eu que tô vendo Jesus, recebendo dele, não aproveitar isso, que vergonha. Os outros tomar e aproveitar e eu não valorizar isso, né? Estou recebendo, tipo, de via direta, tipo, de primeira mão, né? Que responsabilidade que é para mim esse sentimento que ela tem, né? E ao mesmo tempo ela vai e fala assim: eles não me condenarão, né? E ainda só de pensar que chegaram às mãos dos outros, me oprime o coração pela dor e pela vergonha de mim mesma. Aí tá o problema. Que ela tá preocupada também com o que os outros vão pensar ao ter contato com esses escritos, porque ali ela tá também falando, ela precisa contar a parte dela, né? Ela precisa mostrar ali a fraqueza, a pequenez dela, o que ela pensou. Não importa se ela disse disparate, ela tem que pôr o disparate que ela falou e o que Jesus respondeu. Então, ela tem que, ela não pode pensar em si mesma, por quê? Porque quando Jesus comparou com a vida dele, olha também os riscos, vamos dizer assim, olha como que as pessoas interpretou errado Jesus. Olha como que a exposição dele, vamos dizer assim, na vida pública e tudo que ele fez, e as pessoas também ficavam julgando ele. Se ele fosse se preocupar com as oposições que veriam, com as perseguições, se ele ficasse pensando nisso, que vai olhar torto para ele deixaria de fazer a vontade do Pai, ele daria as costas para sua própria vontade, que não pode ser. Então, ele só se ocupou em salvar. Ele só se ocupou com a finalidade para a qual ele estava redimindo os seres humanos. Então, ele só se concentrou na missão dele. Não importa se alguma atitude, aos olhos de algumas pessoas, poderiam soar escandaloso. Que algumas pessoas achavam assim, muito escandaloso a vida de Jesus. Ou olhava para Jesus assim e não via nada demais nele, né? Como que ele vai ser o Messias? Ele não veio como rei, poderoso e tal, sentado no trono. Então, assim, tinha várias pessoas interpretando e pensando o que for. Então, tinha aqueles que iam aproveitar as graças e tinha aqueles que não iam valorizar. E mesmo Jesus sabendo disso, dos que iam aproveitar e dos que não iam, ele não deixou de cumprir a missão dele e que ia salvar as almas. Então, ele está falando com ela que ela também está dando continuidade à vida dele.
Então, ele elegeu ela para prosseguir nela o plano de salvação das almas. Então, eis o proveito da vida dela, o proveito da vida de um Deus. É uma vida igualada à vida de Jesus. Isso é muito grande. É uma vida que Jesus não pensava em si mesmo. Jesus falava, tem um texto do livro do céu que Jesus fala que ele é invisível para ele mesmo. Ele não ficava preocupado, preso nas oposições que ele enfrentava, se tem gente que entendeu o que está falando ou não. Por mais difícil que fosse, ele se concentrava em fazer a vontade do Pai, entendeu? Então ele não ficava preso, ou seja, se aquilo era confortável, desconfortável para ele, nada disso. Ele ia lá, quando ele foi lá e chicoteou lá no templo, lá, ó, derrubando aquilo que eles estavam fazendo lá, né? Aquele monte de vendendo e tal, fazendo de lá o mercado. Ele não ficou assim. Aí o que vão pensar de mim nessa atitude? Podem nunca mais se aproximar de mim, não me ver como Deus que ama com essa atitude. O que vão pensar de mim, né? Eles podem interpretar errado e ver miséria na minha atitude, ver pecado em mim. Ele não ficava assim. E tinha gente que via pecado nele, que tinha pessoas que via pecado nessa atitude de Jesus, que via ele como alguém assim, que quebra regras, que cura no sábado, que expulsa demônio com o próprio demônio. Nossa, é cada absurdo que ele ouvia. Ele não prestava atenção nele, e ele não prestava atenção em si mesmo, nesse sentido, só em fazer a vontade do Pai. Então, qual a luz que nós podemos tirar disso também? É que também nós, nosso sacrifício, isso foi falado, acho que foi ontem, foi posto no grupo, acho que foi ontem, que um sacrifício que nós vivemos também é desapegar até mesmo dessa visão de ficar preocupado com o resultado humano, porque o nosso sacrifício, às vezes, é olhar assim, parece assim, nossa, mas que proveito estão fazendo? Não estão interpretando errado o que eu falei, o que eu estou fazendo. Parece que o resultado humano, né, te desanima, né? Ou demora que as pessoas têm em responder, enfim. Mas aí você não preocupa com resultados aqui, porque você vive para a eternidade. Então, a Luísa também não tem que preocupar, ela não tem que ficar se pensando nela ver resultados a si mesma, né? Ver-se mais bonita, fazendo mais perfeito, se vendo perfeita, linda, virtuosa. Ela também tem que se ocupar disso, como o Deus que Jesus não teve direitos, né? Abriu mão dos seus direitos de se ver como o rei que ele merecia. E do jeito que ele se via, ele se tornou repugnante a si mesmo. Mas ele não ficava preso nessa visão, ele ficava olhando para os frutos. Ele não ficava preso na visão de estar humilhado numa cruz e estar exposto daquela forma. Ele olhava para os frutos. Então, a mesma coisa somos nós também. Entendeu? Nós temos, às vezes, numa situação de correção, numa situação assim, a gente pode ficar um pouco como que eu posso dizer? Parecer que a gente ficou feio na fita. Não parece que a gente está santo ali. Não parece que é santidade. Não parece que é santidade, às vezes, algumas atitudes, que é amor. Mas aí a gente tem que. A gente está se ocupando também de salvar, né? Nós estamos ocupando também de iluminar aquela pessoa. Entendeu? Então a gente não pode pensar em si mesmo, não pode pensar em si mesmo. Ah, mas nossa, se meu marido pensar mal de mim, e se meu marido pensar mal de mim, igual, por exemplo, a preocupação da Luísa, e se alguém olhar, prestar muita atenção em mim, como eu fui lerda nessa situação aqui do livro do céu, e as pessoas podem me condenar. Elas não me condenarão? Ela não pode preocupar com a interpretação dos outros, do mesmo modo que eu não posso pensar assim, aí se meu marido, na visão dele, ele me condenar, uma atitude que eu tiver, e meu marido me condenar, na visão do meu marido, ele me condenar, ele me vê como o demônio, ele me vê como o mal. E se no coração dele ele não entender e me condenar, então a gente abre mão também dos direitos, entendeu? E do se ver bonito, do querer se ver bonito aos olhos das pessoas, do querer se defender nesse sentido, né? De formar uma defesa para si mesmo, porque se a Luísa não falasse, quisesse, eu tiro a minha parte, seria uma forma de se defender, né? Seria uma forma de se proteger do olhar das pessoas, do julgamento humano, né? Então, a gente não vive assim, a gente vive totalmente
a gente vive totalmente assim, desapega desse tipo de coisa, né? Desse querer ter o controle, sabe? Então isso é muito importante, foi o que eu entendi, né?